Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dismorfias. Dismorfias são basicamente alterações físicas no corpo de uma pessoa que podem indicar um defeito de formação daquele bebê enquanto ele estava se formando no útero. As dismorfias elas podem ser pequenas e leves, por exemplo, um dedo que é um pouquinho torto ou um pouquinho curto, ou elas podem ser dismorfias mais graves, como por exemplo um defeito cardíaco ou então um defeito de formação nos rins, em que, por exemplo, a pessoa, em vez de formar 2 rins, ela nasce com apenas um rim. As dismorfias elas podem ser observadas tanto no corpo quanto na face, e para dar exemplo para vocês, eu escolhi algumas que eu acho que são mais comuns ou que eu acho mais interessantes. Então, para começar, uma das dismorfias corporais que são muito comuns é a prega palmar única, que é muito comum em bebês com síndrome de Down. Então, normalmente a gente tem 3 pregas, né? Essa daqui, essa e essa. E essas pregas têm a ver com os movimentos que o bebê faz enquanto ele está no feto, está se formando, e dependendo do movimento que ele faz com as mãos, essas pregas vão se formando. Então, os bebês com síndrome de Down, eles costumam ter, é muito comum que eles tenham uma prega única. Isso tem a ver com os movimentos diferentes que esse bebê faz enquanto ele está se formando. Outra dismorfia muito comum em bebês com síndrome de Down é o que a gente chama de sinal da sandália, que é um espaço aumentado entre o primeiro dedo e o segundo dedo do pé. Outra dismorfia que é muito comum é o quinto dedo curto. Então, no caso, eu tenho esse e posso mostrar para vocês. Então, o quinto dedo curto é quando esse dedo mindinho ele tá abaixo da linha do dedo anelar. Então, essa é uma dismorfia que eu tenho, eu posso mostrar para vocês. Outra que é muito comum é o que a gente chama de clinodactilia, que é quando o dedo é um pouco tortinho. E geralmente isso acontece muito com o quinto dedo também. E a gente olha para tudo no corpo procurando algumas dismorfias. Então, a gente repara também se os membros são do mesmo tamanho, né? Se um braço é maior que o outro, uma perna maior que a outra. A gente olha a pele também, se ela tem uma cor uniforme, ou se tem umas regiões que tem uma cor um pouco mais escura, um pouco mais clara, manchinhas na pele. A gente observa também se os mamilos são muito separados, que pode ser, por exemplo, uma característica na síndrome de Noonan, que é uma síndrome que eu já mencionei aqui outras vezes no canal, né? E além das dismorfias no corpo, a gente tem as dismorfias faciais. E quando a gente faz a consulta, a gente faz um exame físico no paciente e a gente repara com bastante detalhe no rosto do paciente procurando essas dismorfias, para que a gente possa anotar com detalhes as dismorfias que a gente encontra naquele paciente. Algumas coisas, por exemplo, que a gente repara é palato lá no céu da boca, né? A gente vê se é um palato alto ou médio. A gente olha para a úvula do paciente, então se a úvula é curta, longa, bífida, que nem tá mostrando aqui na imagem. A gente repara nas orelhas também, né? Se elas são bem formadas, a gente descreve o formato da orelha. A gente descreve a posição, se elas estão muito baixas ou se tá numa altura normal. A gente também descreve o nariz, né? Se o nariz empinado, que dá pra ver as narinas. A gente anota muitas coisas sobre os olhos também. Então, a gente sempre repara se os olhos eles são curtos ou se eles são longos, se os olhos estão muito próximos ou muito separados. Aqui nessa imagem, a gente pode ver então na imagem do meio que a criança ela tem um olho inclinado para cima. A criança do lado, né, na imagem da direita, ela tem um olho inclinado para baixo. E a criança da esquerda, ela tem uma eversão da pálpebra. Então, é como se ela tivesse essa partezinha assim, do final do olho, virado para fora. E na imagem da direita também, a gente poderia descrever essa criança como tendo as sobrancelhas arqueadas. Então, a gente repara nisso também. A gente descreve as sobrancelhas, se elas se juntam no meio, se elas são arqueadas, retas, se elas são grossas ou finas. A gente repara em tudo. Outra dismorfia que é muito comum é a ptose, que é quando a pálpebra ela tá um pouquinho baixa e aí a pessoa parece que ela tá sempre com o olho meio fechado. E é uma dismorfia bastante comum. A gente avalia a boca também, né? A gente descreve se os lábios são grossos ou finos.
E tem uma dismorfia que eu acho interessante, que é essa dos cantos inclinados para cima. Então, quando a gente faz o exame físico, a gente sempre pede para o paciente fazer uma cara neutra, relaxada, justamente para a gente ver se, às vezes, o paciente está sorrindo ou se ele tem esse canto da boca inclinado para cima naturalmente. E, às vezes, a pessoa pode ter também os cantos da boca inclinados para baixo. E uma característica que a gente repara muito, que as pessoas nunca prestam atenção que existe, mas o geneticista sempre presta muita atenção, é essa região que a gente chama de filtro, que é entre o nariz e a boca. E o geneticista, ele sempre repara nessa região, e a gente sempre descreve se é um filtro longo, liso, pouco marcado, ou se é um filtro curto, profundo, bem pronunciado, porque isso ajuda a gente a descrever várias síndromes com base nessa região aqui. E todo mundo apresenta dismorfias leves, umas 3 ou 4. O geneticista, ele só vai desconfiar que aquelas dismorfias fazem parte de alguma síndrome quando o paciente apresentar muitas dismorfias ou quando eles apresentarem um conjunto específico delas que fazem com que o geneticista suspeite de alguma síndrome específica que tenha aquele conjunto de dismorfias que aquela pessoa apresenta. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só o conceito de face típica, que é basicamente o conjunto de dismorfias faciais que, em conjunto, fazem com que a gente possa suspeitar de alguma síndrome que já foi bem descrita e que a gente conhece bem a ponto de suspeitar só de olhar para o paciente. Como exemplo, a gente tem então a síndrome de Down, que você não precisa ser um geneticista com experiência de 10 anos para reconhecer essa síndrome. Mas existem outras síndromes que elas têm dismorfias muito sutis. Então você tem que ser um geneticista com o olho bem treinado para conseguir identificar aquelas dismorfias faciais e associar elas com uma dessas síndromes. Então, se algum médico escreveu um relatório para você ou para o seu filho e ele te descreveu como dismórfico, isso significa que o geneticista, então, com o olho treinado dele, ele identificou várias dismorfias, que podem ser muito sutis, mas que ele identificou e que ele acha que podem estar associadas com alguma síndrome. Ou então, ele identificou poucas dismorfias, mas esse conjunto dessas dismorfias, que talvez sejam meio raras também, fazem com que ele suspeite de alguma síndrome. Como exemplo, tem a síndrome de Waardenburg, que só de olhar para o olho do paciente, geralmente a gente tem uma ideia de que ele tem aquela síndrome. Então, as dismorfias típicas são os olhos curtos, um pouquinho separados, de um azul, de um tom assim muito diferente. Então, só de olhar para essas 3 características, assim, a gente já desconfia um pouco. E se o paciente tiver uma mecha, assim, de cabelo branco, é mais típico ainda. Então, a gente vai suspeitar com mais força ainda que a pessoa tenha síndrome de Waardenburg. Porque são dismorfias difíceis de serem vistas, se você não tem essa síndrome. Ainda mais em conjunto. E como eu disse, as dismorfias são muito comuns, todo mundo tem algumas. Então é por isso que nas consultas a gente costuma perguntar muita coisa para os pais. Então se eles trazem uma criança para consulta e a gente repara que a criança tem um olhinho puxado e os pais não têm, a gente geralmente pergunta: vocês têm alguma ascendência asiática? Seus avós são asiáticos? Ou então se a criança tem o nariz meio empinadinho e os pais não têm, a gente pergunta: essa criança herdou esse nariz da avó, do avô? Ou então se a criança tem uma pele mais clara, um cabelo loiro, comparado com os pais, a gente sempre pergunta também se essa característica pode ser alguma coisa familiar ou se seria alguma coisa da síndrome. Porque, por exemplo, a pele clara e o cabelo mais claro também, isso pode ser sinal de uma síndrome chamada fenilcetonúria. Então, a gente sempre pergunta as coisas para os pais para saber se é uma característica por causa da síndrome que aquela criança apresenta que não se parece com os pais, ou se é uma característica herdada da família. E por isso que a gente olha muito para os pais também. A gente vai olhar para a criança e vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe. Por isso que é importante também os 2 pais irem na consulta, né?
para que a gente possa comparar a criança com os pais para ver se ela herdou aquela característica de algum deles ou se pode ser uma característica da síndrome. E só para finalizar, existem muitos livros e artigos que descrevem essas dismorfias para que a gente possa usar como referência. E por curiosidade, eu vou deixar um link de um artigo e de um livro aqui na descrição para que vocês possam ver um pouquinho desses diferentes tipos de dismorfias que existem.